Render-se à arrogância e orgulho é subestimar o inimigo. Parte 5. O orgulho e a arrogância não apenas nos afastam de Deus, mas também nos tornam vulneráveis às estratégias do inimigo. Esses sentimentos pecaminosos corrompem o coração, cegam o entendimento e nos colocam em um trajeto de destruição espiritual. Neste episódio, vamos explorar 7 verdades bíblicas que revelam como o orgulho e a arrogância nos levam a subestimar o inimigo, resultando na derrota da batalha espiritual. Também veremos como a humildade se torna uma poderosa arma para alcançar a vitória. Primeira, o orgulho é a raiz da rebelião contra Deus. Segundo o profeta Ezequiel, o orgulho foi a raiz da queda de Lúcifer. O teu coração se elevou por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Lúcifer acreditou que poderia rivalizar contra Deus, subestimando o Criador. Da mesma forma, a arrogância humana nos leva a agir de forma independente de Deus, desprezando sua soberania e subestimando o poder do inimigo. Segunda, a arrogância abre brechas no campo de batalha espiritual. Portanto, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Quando confiamos em nossa própria força e sabedoria, negligenciamos a realidade da batalha espiritual. Essa atitude nos deixa desarmado diante das ciladas de Satanás, que usa nossas fraquezas para nos derrubar. A arrogância é um perigo no campo de batalha espiritual porque nos afasta da dependência de Deus e nos torna vulneráveis aos ataques do inimigo. As Escrituras nos advertem em Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando confiamos em nossa própria força ou sabedoria, negligenciamos o poder de Deus, abrindo brechas para que o inimigo nos atinja. Portanto, a humildade e a submissão a Deus são armas poderosas, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Devemos sempre ter um coração rendido ao Senhor, para permanecermos firmes em sua proteção. Terceira, o orgulho fecha os ouvidos à instrução de Deus. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios capítulo 12, versículo 15. A arrogância nos torna teimosos e incapazes de ouvir os alertas de Deus. Esse estado nos conduz a subestimar o perigo real que nos cercam e a ignorar a direção do Espírito Santo, que é essencial para vencer o inimigo. Quarta, a soberba nos torna presas fáceis do engano, porque, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos capítulo 1, versículo 22. O inimigo é astuto e sabe explorar a soberba para nos enganar. Acreditar que somos invulneráveis ou superiores nos torna suscetíveis a falsas doutrinas, erros morais e decisões que nos afastam de Deus. A soberba nos torna presas fáceis do engano, porque ela nos cega para a verdade e nos afasta da dependência de Deus. O profeta Obadias nos alerta: a soberba do teu coração te enganou, tu que habita nas fendas das rochas, cuja morada é alta, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Obadias capítulo 1, versículo 3. Quando somos dominados pela arrogância, acreditamos falsamente que estamos seguros por nossas próprias forças, ignorando que toda a sabedoria e proteção vem do Senhor. O orgulho endurece o coração, abrindo espaço para o inimigo nos iludir com falsas seguranças e mentiras. Por isso, precisamos buscar sempre a humildade, permitindo que Deus nos guie em sua verdade e nos livre dos enganos do inimigo. Quinta, o orgulho envenena relacionamentos e divide o corpo de Cristo. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. O orgulho não apenas afeta nossa relação com Deus, mas também causa divisão entre os irmãos. Satanás usa essas divisões para enfraquecer o corpo de Cristo, minando a unidade que é vital para vencer a batalha espiritual.
O orgulho envenena relacionamentos e divide o corpo de Cristo porque promove a exaltação pessoal em detrimento da unidade e do amor. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 13, versículo 10. Da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Quando permitimos que o orgulho governe nossas ações, ele gera disputas, rivalidades e falta de perdão, corroendo os laços de comunhão entre os irmãos. Isso contraria o propósito de Cristo para a igreja, que é viver em unidade como um só corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. A verdadeira harmonia no corpo de Cristo só é possível quando renunciamos ao orgulho e buscamos o perdão, a humildade e o amor. Sexta, a humildade é uma arma poderosa para alcançar a vitória. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, versículo 10. A humildade nos posiciona no centro da vontade de Deus e nos dá acesso ao seu poder para alcançar a vitória. A arrogância nos separa dessa fonte de força poderosa, enquanto a submissão nos capacita a resistir ao diabo e vencer seus ardis. A humildade é uma arma poderosa contra o diabo porque nos coloca sob a proteção e direção de Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando somos humildes, reconhecemos nossa total dependência do Senhor e nos rendemos à sua vontade. Isso nos fortalece espiritualmente, pois Deus dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. E os exalta no tempo certo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. A humildade nos mantém firmes, impedindo que o orgulho abra brechas para o inimigo agir, e nos capacita a viver debaixo da autoridade de Deus, vencendo toda a oposição espiritual. Sétima, Jesus Cristo, o exemplo supremo de humildade e dependência. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus se humilhou e confiou completamente no Pai. Seu exemplo mostra que a verdadeira força vem da dependência total de Deus. Portanto, subestimar o inimigo é ignorar essa verdade e confiar em nossas próprias capacidades. Finalmente, a arrogância é uma arma mortal usada pelo inimigo para nos destruir. Ela nos cega para a nossa dependência de Deus e nos torna despreparados para a batalha espiritual. Entretanto, a humildade, como Cristo demonstrou, nos posiciona sob a proteção e o poder de Deus. Portanto, reflita: você tem permitido que o orgulho e a arrogância enfraqueçam sua vida espiritual? Siga o exemplo de Cristo. Humilhe-se diante de Deus. Peça perdão, reconheça sua dependência dele e resista ao inimigo com fé e obediência. Só assim estaremos prontos para vencer as batalhas que enfrentamos todos os dias. Bem, queridos, chegamos ao final do 5º episódio desta série, O Perigo em Subestimar o Inimigo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder o 6º episódio. Nele você continuará recebendo mais conhecimentos sobre este tema tão essencial para a sua vida espiritual, aumentando seu discernimento, promovendo seu crescimento e fortalecendo sua fé para resistir ao inimigo no dia mau. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor nos proteja de todos os ataques do maligno, fortalecendo-nos em cada batalha e nos tornando mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém.